Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. E se inscrevam no canal ativando o sininho. E vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o Lucas Garcia e essas recentes atualizações que ele postou em seu Instagram. Rapaziada, olhem a condição desse cara, faltando 4 semanas para competir. Sinceramente, a gente está ficando bem impressionado com o quanto o Lucas Garcia vem conseguindo evoluir em um curto período de tempo. E se ele está assim, faltando 4 semanas para a competição, imagine o que ele vai apresentar no palco do Toronto Pro daqui 4 semanas pela categoria 212. Será que estamos vendo surgir uma lenda da categoria 212? Será que o Lucas Garcia será o sucessor do legado do Eduardo Corrêa na categoria? O Garcia se aproximou bem do Corrêa nos últimos tempos e o Eduardo vem dando grandes conselhos para ele. Comentem aí o que vocês esperam do futuro de Lucas Garcia na 212 e vamos para o próximo tema desse vídeo. Mudando de assunto e falando sobre o Dino, quem nos acompanha lá no Instagram viu que recentemente postamos isso aqui por lá, sobre o encontro do Ramon com o Steve, que é o árbitro central do Mr. Olímpia. Rapaziada, essa visita do Ramon sem dúvidas foi muito importante e muito provavelmente ele pediu alguns feedbacks pro Steve sobre o que ele precisa melhorar para ser o campeão da Classic Olímpia, ou seja, dicas para destronar o Sebum, que nos últimos 2 anos vem sendo o único atleta que venceu o Ramon no palco do Olímpia. No post, nós deixamos algumas fotos do confronto do ano passado, onde vimos a melhor versão da vida do Ramon contra o Sebum. E agora a gente traz um questionamento para vocês. Olhando essas imagens aí, o que vocês acham que falta pro Ramon para ele conseguir superar o Sebum? Vocês acham possível que este ano o Ramon já consiga superar o Sebum? Ou vocês acham que o Sebum vai continuar sendo o campeão até se aposentar? Eu confesso que eu tô ansioso para ver a Classe Physique deste ano. Será que o Ramon dará a volta por cima após perder o Arnold Classic Ohio pro Wesley Vissers? Comentem aí. Rapaziada, e bora finalizando esse vídeo com uma análise do coach Rubens e do Leandro Ost. Os dois analisaram a condição física atual do Ramon em off-season. E o Rubens fez algumas observações aí que na visão dele são preocupantes sobre esse off-season do Ramon. Confiram só o corte feito pelo canal Sangue Marombeiro desse assunto. Cara, eu tenho tanta coisa pra falar sobre isso, meu. Eu vou começar assim. Vou analisar eles individualmente primeiro, porque comparar os dois é talvez o maior erro que a gente possa cometer aqui, né? Eu acho que o Urs pela primeira vez pode falar que ganhou do Ramon em alguma coisa, né? O que a gente tá vendo aí, cara, é um Urs Kalecinski que parece estar 2, 3 semanas de competir, né? Uhum. Parece que é um cara que tá em rota de colisão para algum show e tal. E o Ramon, um atleta em off, né? Ponto. São dois atletas em tempos totalmente diferentes, assim. O Urs, cara, pensa, o Urs é um cara que ele tá ali num nível de condicionamento bom e tal, e muita gente falava o tempo inteiro que, porque o Urs tem que ir para Open Bodybuilding, porque, meu Deus, ele não, o peso dele, não sei o que e tal. E quando a gente vê ele assim, cara, esse é o Urs Kalecinski, esse é o Uber Kalecinski, né, cara? Esse é o cara full blaster, mega cheio, sem se preocupar com peso, sem nada. É isso. Muito aquém do que a gente espera de um Open. Muito aquém. Mas longe, longe. Aliás, assim, eu vou falar uma coisa aqui que eu tenho certeza que eu vou ser alvo de crítica pra caramba. O Ramon também está muito aquém de uma Open Bodybuilding, eu vou explicar por quê. O Ramon, ele tem uma estrutura óssea menor do que a maioria dos atletas que ele compete contra. Quem já viu ele de perto sabe do que eu tô falando. O grande trunfo do Ramon é preencher essa estrutura com muito músculo. Esse é o grande trunfo do Ramon. Tá? Quem sabe, quem vê o Ramon de perto, quem já viu o Ramon, por exemplo, nos battles que eu gravei aqui, ele com o Urs, com o Wesley Vissers, com o Chris Bumstead, a gente vê, cara, que esses caras, com exceção do Urs, obviamente, tem uma estrutura óssea muito mais larga do que a dele, muito mais larga. E o que isso representa em bodybuilding? Quando você é um Classic Physique, pode ser que isso seja suficiente, e para o Ramon. Essa estrutura óssea para ele é suficiente para ele impactar tanto que ele já impactou a categoria, é um dos grandes reis da categoria. Isso acaba fazendo com que ele ganhe grande destaque.
Quando a gente fala em open bodybuilding, a gente tá falando que ele vai parar do lado de um cara tipo Derek Lunsford, que é achatado, totalmente wide, com uma cintura escapular dessa largura. Ele vai competir com um Hadi Choopan, que tem a cintura escapular dessa largura. Ele vai competir contra um Samson Dauda, que tem a cintura escapular dessa largura. Andrew Jacked, Nick Walker. Cara, começa a ficar um cenário não muito favorável. Aí, mas então não quer dizer que ele possa ser um bom atleta? Quer dizer que ele pode ser um bom atleta, sim. Phil Heath tem uma estrutura também, um frame ósseo. Ia pedir autorização para falar. O que você acha? Porque os dois têm uma estrutura mais ou menos parecida. O Phil também não era um cara com uma largura de cintura escapular muito grande e conseguiu preencher aquilo de uma forma, assim, muito impressionante. Você não acha que há um comparativo possível entre os dois? Sim, você está coberto de razão. É um frame extremamente parecido e eles têm valências físicas também muito parecidas. Mas quem garante que, além da compleição física, o Ramon também vai ter a mesma similaridade que o Phil Heath em construir massa magra ilimitadamente. Não, mas o Rubens, quando ele solta, ele vai para cento e tantos quilos, continua seco e tal. Pessoal, vamos lá. Eu soltei um vídeo no canal ontem e a minha crítica ao Ramon, que é um menino que eu amo, respeito pra caramba, foi, cara, se ele tá em off nesse momento, o que eu senti falta do Ramon foi daquele aspecto estufado, sabe? Porque ele tá com um percentual de gordura ok pra off. Tem nada de errado com o off dele, que o off dele tá lindo, velho, percentual de gordura. Tá de boa. Nossa, ele tá fofo. Não, cara, ele tá no percentual de gordura ok. Ele tá muito parecido com o percentual de gordura do Derek. Só que qual que é a diferença? O Derek tá entupido. Ele tá explodindo, que é como um off-season tem que parecer. Quando o off-season tá indo para uma direção como essa que o Ramon tá usando agora, claro, pode ser que a gente não tenha chego no time correto ainda. Sim. Quando o off-season tá indo para essa direção, com ele com um percentual de gordura mais alto e a musculatura um pouco menos densa do que deveria estar nesse momento, o que dá a impressão de que talvez o metabolismo dele não responda tão bem quando ele fazer a virada de chave para o pré-contest. Porque se o músculo não está tão entupido, tão denso, tão cheio, é porque o metabolismo dele não está suportando as calorias que ele está colocando para o crescimento. Porque se ele já está embaçando e não está enchendo tanto, quando ele virar a chave para começar a secar, pode ser que ele tenha que fazer cortes um pouco mais severos nas calorias dele para ele secar. Por quê? Porque ele não colocou tanta massa muscular assim. Como a gente ainda está numa distância razoável do Olímpia, você não considera que talvez ele possa estar numa fase da preparação absolutamente off, com um pouquinho produto, treinando bem de leve, se estiver treinando, comendo também tranquilo, levando a fêmea dele para curtir um rolê na boate, comendo um temaki, sei lá, alguma coisa nesse sentido, considerando que ele... Pronto, ele já não é um menino inexperiente, ele já tem várias competições profissionais, ele é o vice-campeão do Olímpia. Então, nesse sentido, eu acredito que o pessoal que está envolvido com a preparação técnica dele sabe mais ou menos o timing para começar a acelerar ou não. Você acha que pode estar havendo, nesse exato momento, um time ruim para ele aparecer do lado do Urs e ele não está apresentando toda essa densidade porque ele está fazendo um off de tudo? Sim, eu concordo com você também. Aliás, no meu vídeo eu também falei isso. A primeira análise que eu fiz foi do que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo é um Ramon que podia ter impactado a audiência com um físico um pouco mais cheio, um pouco mais... Puta merda, meu gato. Deita aí então, meu irmão. Fica quietinho aí. Isso, boa. Muito bem, isso aí. Então ele podia ter impactado com um físico um pouco mais cheio. Mas... 22 anos preparando atleta me dão a oportunidade de fazer algumas análises diferentes, inclusive essa que você fez, que eu acho que está totalmente assertiva. Vamos pensar na cronologia dos fatos. O Ramon competiu no Mr. Olympia em 2023. Fez um período, um hiato, que ninguém sabe o que ele fez nesse tempo, e de repente, ninguém sabe o que ele fez, ninguém sabe como ele trabalhou, ele não apareceu. De repente, ele emenda 6 semanas de preparação para um Arnold. E apesar de muito bem, ele estava muito bem, as pessoas tentam, o físico dele acabou, ele estava bem, cara.
Tava todo mundo esperando até a hora ali de anunciar o resultado, torcendo por ele, achando que era o suficiente para ele ganhar. Aí ele perdeu. Era uma dessas pessoas. Eu falando também. ao vivo que tinha vencido. Foi suficiente para vencer, Eu também. Eu também. Na minha cabeça, eu tava. Ramon não tá igual, mas ainda muito bom. E eu acho que vai vencer. Né? Não venceu. E dali vieram todas as críticas que fizeram para ele. Ah, já era, subiu para cabeça, não sei o que. Eu não acho que é nada disso. Acho só que ele teve um tempo menor de preparação do que ele deveria. Ponto. Então, se ele fez esse tiro curto do Mr. Olympia pro Arnold, é natural que ele esteja dando um tempo para algumas coisas. Ergogênicos, treinos muito intensos, cardios muito intensos, uma vida tão regrada assim. Esse cara precisa viver, pessoal. Tá? Ele é um ser humano normal, ele precisa desse tempo. O atleta só fica no alto nível porque ele consegue ver alguma recompensa, se não apenas o hype que ele ganha pela apreciação de vocês e o dinheiro que ele ganha. Ele precisa ter uma recompensa. Então eu concordo com o Ash. Talvez ele esteja nesse momento. Ele deva ter feito uma interrupção normal, correta, de se fazer dentro de uma periodização, e talvez agora ele esteja o quê? Embalando de novo, colocando o pé no acelerador um pouquinho mais forte, e talvez ele vá chegar nesse aspecto que eu tô falando, que é o aspecto onde você tá com a pele grossa, sim, mas você tá full. Você tá que ser, meu irmão, o peito tá aqui em cima. É só você ver o aspecto do Derek Lansford ali, que vocês vão entender o que eu tô falando, né? Do Andrew Jackett, vocês vão ver o que eu tô falando. O cara tá entupido, né? Todo mundo esperava por ver ele desse jeito. Não tá. Então cabe a análise do momento em que ele está, né? Das duas, uma. Ou o Ramon ainda chega nisso e dali para frente vai ter uma vida fácil no pré-contest dele, fazendo o trabalho como ele sempre fez. É bizarro a reta final do Ramon. Ele precisa de quantidade de alimentos e calorias que um ser humano normal não consegue comer em off, tá bom? Ou então, o físico dele realmente sentiu um pouco, tá um pouco cansado e o metabolismo dele tá resistente para segurar essa densidade toda ali. Como que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir isso em poucas semanas, 4, 6 semanas, e a gente vai ter uma resposta bem interessante sobre como o físico vai dar, se ele, obviamente, nos der a honra de ver como que tá a preparação dele. Eu tô achando